Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Todas as informações constantes nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor. Olá, eu sou Fred Coverts, estou aqui no escritório da Tertúlia e vim falar um pouco para você sobre produção técnica. Essa produção que ela não é só produção executiva, produção de artistas e também não é só técnica, não trabalha só com equipamentos, é um meio termo disso. E a minha ideia desse vídeo é estimular e desenvolver essa área que ainda é pouco reconhecida aqui em Curitiba, mas em outras cidades de grandes produções como São Paulo, Rio de Janeiro, já é uma área fundamental das produções. Já se entende que a produção técnica é de suma importância. O grande objetivo de um produtor técnico é conciliar a parte artística, executiva, a parte de planejamento e organização de um evento, de um projeto, com a parte técnica, com a parte estritamente de equipamentos, de operações técnicas como som, luz, painéis de LED, projeções e montagem de palco, implantações de palcos e tendas. Então, eu gostaria de conversar um pouco aqui, deixar um pouco meu relato, meu depoimento de como que eu ingressei nessa área da produção técnica, de onde veio esse meu interesse, e já fazer o convite a outras produtoras, a outros produtores, até mesmo alguns técnicos a buscar se especializar, a buscar entender que essa área é uma área em crescimento, uma área que cada vez mais é fundamental dentro das produções. E vamos lá. Bom, a minha juventude, a minha infância foi numa serralheria, numa metalúrgica, né? E ali eu aprendi a lidar com ferramentas, com materiais como ferro, aço, a lidar com a madeira, fazer construções de madeira. Desde pequeno eu já estava inserido nesse meio. Era uma situação familiar, né? Minha família toda trabalhava numa serralheria, que depois se tornou uma metalúrgica. E eu frequentei desde os 6 anos esses lugares e fui tendo a lida com a ferramenta, com a madeira, com o ferro, com o aço, com todas essas áreas de bastante mecânicas e técnicas. E com 14 anos eu comecei a atuar numa companhia de teatro da escola mesmo, no primeiro ano do ensino médio. E no teatro, né, eu comecei a me interessar muito pelo backstage, por outras áreas que não era exatamente o palco, como figurino, a cenografia, a sonoplastia, até a iluminação. Então, o teatro foi a minha entrada nas artes, né, na produção. E com 15 anos comecei a tocar violão e já me interessar pela técnica de áudio. Então eu fui cursar áudio muito cedo, com 16 anos eu comecei a cursar áudio e técnica de som. Com 17 eu já estava trabalhando em alguns bares, fazendo algumas gigs, algumas operações de som para algumas bandas. E aos 20 anos eu fui convidado pelo Bernardo Bravo e João Félix a produzir um show deles. Isso foi no Teatro São João na Lapa. E ali eu decidi que eu queria trabalhar com shows, né? Não apenas com teatro, né? O que eu continuei trabalhando desde os meus 14 anos, sempre atuando, sempre atuando em alguma companhia amadora de teatro, mas dentro do teatro continuava a realizar minhas montagens, minhas peças, e quando produzi um primeiro show, eu decidi que eu queria trabalhar com show, né? Continuei ainda trabalhando em algumas companhias de teatro, como sonoplasta, como iluminador, montava os cenários. E no teatro, que uma colega, a Adriana Biroli, uma atriz, ela me convidou a ser produtor dela. E aí eu me descobri produtor. Então com 21 anos eu já tinha uma certa experiência com shows, com montagens de peças, com cenografia, com sonoplastia. E ali eu me tornei produtor. E depois desse amadurecimento, né,
junto à técnica e junto à produção, eu comecei a fazer várias produções em bares e pequenas casas de show de Curitiba, casamentos. Então eu contratava bandas, fazia toda a produção executiva e ainda montava e operava o som. Era uma economia que eu conseguia, né? Então eu normalmente tinha duas funções dentro das produções. Então, além de fazer toda a parte executiva, de contratação, de agendamento e produção de logística desses grupos, eu ainda fazia a parte sonora e, eventualmente, ainda montava a luz e chamava alguém para operar a luz comigo. Na sequência desses acontecimentos, em 2009, junto com o grupo Félix Bravo, formado por João Félix e Bernardo Bravo, a gente montou uma produtora cultural chamada Tertúlia Produções para administrar a carreira do Félix Bravo e algumas outras produções que eu já vinha fazendo que exigiam um CNPJ, uma nota fiscal. E junto com essa produtora, a gente alugou uma casa como sede, né? Um ateliê de criação também, não era apenas uma sede administrativa. Ali se fazia a pré-produção dos trabalhos do Félix Bravo, de discos, uma gravação de DVD, e outros grupos começaram a aparecer nessa casa para fazer suas produções. E como essa casa tinha um quintal muito grande, eventualmente a gente até fazia alguns shows para um público super restrito, pequeno nessa casa. Mas foi nesse contexto que a Tertúlia se fortaleceu como uma produtora de shows e eventos independentes, além dos eventos de bares e eventos pequenos que a gente atuava pela cidade. A gente começou a atender outros clientes. Como freelancer também, além da Tertúlia, fazer a administração do Félix Bravo, algumas produções nossas, eu fui convidado a trabalhar como produtor de espaço do Festival de Teatro, fui fazer montagem e cenografia para o Lupa Luna, que era um festival de grande porte já em Curitiba. E no ano seguinte, essa revolução toda dessa casa, desses trabalhos, o Circo du Soleil passou em Curitiba, teve uma montagem de um espetáculo chamado Kidan, e eu me ingressei em fazer testes e fui fazendo os testes e consegui uma vaga para trabalhar no circo, contratado pela T4F, que era a produtora nacional, né? E fui embora com o circo, fiz a turnê inteira com o circo até Porto Alegre, fiquei alguns meses, quase um ano viajando com o circo, numa função operacional, uma função de atendimento ao público, não é exatamente o que eu fazia, mas ali dentro eu tinha contato com as produções artísticas, com a parte técnica, com todas as áreas do circo, que me trouxe uma experiência sem tamanho. Eu costumo falar que essa foi minha pós-graduação em produção. Então, quando eu voltei para Curitiba, depois dessa turnê, eu já estava com uma ideia muito diferente do que era uma produção, de como se organizava uma produção. E logo em 2011 eu comecei a trabalhar no Psicodália, um festival já de médio porte, já era bastante conhecido, não tanto quanto hoje, não era tão grande, mas era um festival para 3, 4 mil pessoas durante 4, 5 dias no carnaval, então era uma produção bem complexa. E ali eu comecei a organizar o Psicodália aos moldes do que eu tinha visto no Circo du Soleil. O organograma, as áreas, as categorias dentro dessa produção. Eu comecei a trazer esse know-how que eu havia tido nessa experiência de itinerância com o Circo du Soleil, que é um exemplo de excelência, né? E deu muito certo, né? A Tertúlia inteira acabou entrando dentro do Psicodália, trouxe todos os meus colegas e a produtora Tertúlia começou a assinar a coordenação de várias áreas dentro de um festival. Digo isso principalmente para reforçar o quanto a experiência fora trouxe algo legal para uma produção independente nacional. E ali no Psicodália, em paralelo a isso, a gente criou um festival chamado Musicletada,
que afinal aquela casa que a gente tinha como ateliê, que a gente tinha como uma pequena casa de shows, ficou muito pequena para o público, para as demandas que a gente tinha, e a gente foi para a rua fazer uma produção de festival de rua. E foi ali no Musicletada que eu comecei a atuar muito como um diretor técnico, né? Pois era um festival meu, criação minha, junto com meus sócios, com meus colegas, que a gente setorizou. Cada um, éramos em 5 sócios e a gente setorizou, né? A produção artística, a produção executiva, a produção técnica, e isso aos moldes do que eu havia visto no Circo de Soleil. Então, me tornei realmente um diretor técnico quando criamos o Musicletada. Foi em 2010. 2010, 2011 foi os primeiros eventos que a gente fez. Em 2012 esse festival se consolidou. O Musicletada se consolidou em 2012 numa apresentação nas ruínas, dentro de uma corrente cultural, e foi um público fenomenal. A polícia militar aponta mais de 40 mil pessoas circulando ali pela região das ruínas. E ali em diante a gente só cresceu como produtora. E como um serviço da produtora, a gente vendia sempre algo completo, sendo que a gente tinha toda a parte técnica e estrutural que eu desenvolvia, o Bernardo Bravo desenvolvia a parte de artística, né, e executiva, e nesse ano já o João Félix já tinha saído da produtora, e aí a gente se tornou bastante requisitado para fazer grandes produções, principalmente por ter um complemento de know-how, né? Bom, com todo esse contexto de ter uma produtora já consolidada, que já tinha alguns clientes grandes, eu comecei a ser convidado para fazer estritamente a produção técnica e de estrutura, de itinerância de exposições, de montagens de shows e turnês. E além de fazer a coordenação técnica, né, que seria contratar uma produtora de som, contratar um estúdio, contratar uma fornecedora de som e luz, fazer o planejamento de palcos, estudos de rider técnico. Eu comecei a assinar a minha produção como técnica, estritamente, né, depois de ter passado por todas essas experiências como produtor, como operacional, como técnico, como montador, como construtor. Comecei a dedicar e vender um serviço de produção técnica por uma simples necessidade que Curitiba não tem um produtor técnico. Eu não conheço um colega que assine as produções como produtor técnico aqui na cidade, igual a gente vê em São Paulo, igual a gente vê no Rio, ou até em produções internacionais. Aqui ainda é muito restrito essa área, pouco conhecido. Os produtores trabalham muito com produção executiva e dependem muito do know-how de um técnico. E às vezes a intersecção dessas linguagens, o meio do caminho entre um desejo de um artista, um sonho de um artista para uma produção técnica, uma execução técnica daquilo que foi imaginado e criado dentro do briefing que o artista passa pra gente, fica um limbo, fica uma situação às vezes que cria um desgaste entre a equipe, um custo exagerado de montagem, ou até mesmo um desentendimento entre a área técnica e a área artística de um projeto, né? Então a função do produtor técnico é fazer um planejamento de estruturas, um planejamento de riders, um planejamento técnico mesmo de uma produção, né? Junto com a parte artística, com a parte criativa do projeto, inclusive até limitar às vezes o que é viável, o que não é, dentro dos recursos que a equipe tem, e traduzir isso para uma linguagem técnica em cima de planilhas, de riders, de mapas, de plantas, de implantações e projetos técnicos para poder apresentar isso para a equipe que vai executar. A equipe de montadores, a equipe de som, a equipe de luz, a equipe de palco, de tendas, seja o que for.
Então é de suma importância para eventos de médio porte e grande porte, até mesmo uma criação caseira, ter um conhecimento técnico. E existe essa função, existe essa profissão que é exatamente a produção técnica, que é conciliar os desejos e sonhos e criações mais inusitadas que a arte pode trazer, junto com uma linguagem técnica, uma linguagem restrita a equipamentos, a operações técnicas. E fica aqui o meu convite para que outras produtoras, outros técnicos, outras pessoas olhem para essa área com carinho e assim a gente consiga desenvolver e profissionalizar ainda mais a produção em Curitiba. Beleza? Estou aqui em contatos. Quem precisar pode entrar aqui na descrição desse vídeo para conseguir entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem, vou deixar meus contatos ali. E agradeço pela oportunidade. Até logo.